Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais esse curso promovido pelo CETRELV, o Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, a nossa casa aqui em São Paulo. E estamos chegando no final, né? Estamos no capítulo 27 do livro Estudando a Mediunidade. Semana passada a gente iniciou o capítulo 27, Mediunidade Transviada. O nosso facilitador é o nosso irmão Marco Antônio. Mediunidade transviada, né? Quer dizer, mediunidade utilizada de uma maneira incorreta, de uma maneira desvirtuada, né? Eu acho que a gente poderia substituir o termo transviada por também um sinônimo, né? Desvirtuada. Ou seja, a mediunidade está em Jesus. A gente, na semana passada, verificou que para que nós possamos realmente exercer a mediunidade de maneira sadia, de maneira proveitosa, de maneira que nós possamos realmente estar servindo a Deus, o modelo é Jesus. Mediunidade com Jesus é realmente o caminho, né? O caminho para que nós possamos ter segurança no trato mediúnico. O trato mediúnico sem o apoio daquele que nos é modelo e guia, sem a condução segura daquele que dedicou um bom tempo no seu trabalho no Livro dos Médiuns, o nosso codificador Allan Kardec, ele ali de maneira segura, no Livro dos Médiuns, também chamado de Guia dos Evocadores, ele nos apresenta ali todo um arcabouço de informações importantíssimas, para que nós possamos ter esse intercâmbio com o plano espiritual de maneira sadia, de maneira proveitosa, de maneira que nós possamos realmente receber do plano divino, do plano maior, informações que tenham como objetivo nos elevar ao nosso padrão moral de conduta. Nos dias de hoje, o avanço intelectual ele é realmente muito extenso, muito extenso. Todos nós sabemos disso. A cada dia, novas invenções, a cada dia, novos equipamentos que são integrados à nossa vida. Então, o avanço intelectual realmente ele caminha a passos largos. Porém, o avanço moral, ele realmente ainda tem sérias dificuldades. Vivemos, lógico, dentro de um mundo de provas e expiações. Sabemos que cada um de nós se encontra num patamar evolutivo. Ainda os interesses pessoais, eles ainda se afloram com muita força, muita força. Porém, cabe-nos a nós, todos nós, ir utilizando do nosso próprio intelecto para ir compreendendo melhor os aspectos morais da vida moral, porque esses aspectos, o aspecto da vida moral, ele nos resultará numa felicidade futura, numa felicidade que nós vamos tê-la para a eternidade, porque, afinal de contas, somos criados para sermos espíritos puros e felizes. Nós ainda ficamos trocando muito alegria e, infelizmente, a alegria do momento, ela pode dar lugar à tristeza no momento seguinte. Alegria e tristeza são palavras dicotômicas, são palavras que possuem contrários, que possuem antônimos. O contrário de felicidade não existe. O que você pode dizer da felicidade é que você pode negar a felicidade, quando você coloca o prefixo in, infelicidade. Quando você utiliza o prefixo in, você está negando a felicidade, ou seja, você está negando aquilo para o qual a lei de Deus, ou as leis eternas, ou a lei divina e natural, foi ali estipulada por Deus para que nós pudéssemos alcançar essa felicidade. Porém, ainda, como eu disse, vigora muito o interesse pessoal, raiz do orgulho e do egoísmo. E por isso a gente realmente nega muito aquilo para o qual nós somos criados. E daí a infelicidade. Mas por que tudo isso, né? Por que falar sobre tudo isso se nós estamos falando de mediunidade transviada? No passado, os médiuns eram chamados de profetas. E durante todo o Velho Testamento,
após a entrega dos 5 livros que compõem o Velho Testamento, que fazem parte do Pentateuco Mosaico, livro de Moisés, nós tivemos ali um período bem grande de profetas. Médios hoje em dia, profetas naquela época. Esses profetas, eles traziam sempre informações de cunho que elevassem o padrão moral e intelectual da criatura. E nós mesmos, ali presentes naquele momento, e que ainda mais crianças do que nós somos hoje, espirituais, precisávamos muito dessas informações. Hoje, nós ainda recebemos todo o apoio e todas as informações através dos médiuns. Todos os livros de apoio à doutrina espírita, ao Consolador Prometido, são livros que foram recebidos e estão aqui disponíveis para nós através da mediunidade, através dos profetas do mundo de hoje. Francisco Cândido Xavier é um exemplo. Estamos estudando, inclusive, um livro de Francisco Cândido Xavier, um livro importantíssimo, que trabalha sobre a mediunidade, que traz exemplos vivos, que traz situações vivas, presentes, e que foram analisadas tanto no aspecto do mundo físico quanto do mundo espiritual pelo nosso irmão André Luiz. Esse livro que nós falamos é o livro que nós estudamos, Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo, então, em si, hoje, Mediunidade Transviada, que logo mais o nosso irmão Marco Antônio dará continuidade, ele vai trabalhar exatamente sobre os aspectos daquele que adentra na doutrina espírita e se vislumbra. Todos nós, quando chegamos, eu mesmo cheguei da Igreja Católica, não tenho nada a esconder. Eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, fazia primeira leitura, fazia ajuda na igreja. E um dia eu encontrei na própria Igreja Católica dificuldades para compreender algumas coisas que eram relativas à existência, à vida, e principalmente a problemas naturais de uma pessoa que tem mediunidade. E encontrei as respostas dentro da doutrina espírita. Ao chegar na doutrina espírita, fiquei vislumbrado. Achei que, nossa, encontrei o que eu procurava. E esse vislumbre, ele levou um certo tempo, sabe, gente? Levou um certo tempo. Aos poucos, eu fui compreendendo que eu não deveria, dentro dessa doutrina, trazer sincretismos. Não deveria colocar dentro dela aquilo que eu via já na Igreja Católica, porque ela era uma doutrina que tinha a sua própria codificação, que tinha todos os seus critérios, não era baseada em dogmas, não tinha rituais, era uma doutrina que tinha uma codificação sincera, uma codificação séria. Ela se mostrava como o Consolador Prometido, ela se mostrava como o cristianismo revivido. E eu resolvi, então, estudar essa doutrina. E, à medida que a gente foi estudando, a gente foi notando que o que ela pedia para nós, ela não era uma doutrina moralista. Ela pedia para nós que nós nos moralizássemos. Por isso, era uma doutrina moralizante. E isso exigia mudança de hábitos. Não é fácil mudar, sabe? Não é fácil. É de pedrinha em pedrinha. A gente começa por pedrinhas pequenas, até chegar às pedras maiores. É natural isso. E à medida que você vai compreendendo, estudando, se aprofundando no conteúdo, você vai vendo que mais mudanças são requeridas. A cada momento, a cada leitura, você aborda um ponto diferente. E nesse ponto que pede algo a mais. E aí, depois que você começa a perceber isso, você quer levar isso para as outras pessoas. Então, a gente costuma falar que a doutrina ela tem três pontos. Um, o vislumbre. O segundo, você entra no espiritismo. Você realmente vai estudar. Vai procurar ler as obras e compreender a doutrina. E depois, por último, o espiritismo sai por você. Esse é o processo. O processo é esse mesmo. Numa, o vislumbre. Na outra, o aprofundamento. E na outra, ele sai por você. O que acontece muito, e por que eu falei sobre tudo isso, né? Já há 10 minutos, é a abertura que eu sempre faço, é exatamente para que nós raciocinemos que ponto nós estamos ainda. Nós estamos no vislumbre, nós ainda fazemos o espiritismo à moda da casa, trazemos sincretismo
está dentro do Espiritismo, que é uma doutrina codificada, e com tudo que ela precisa para ser considerada realmente Consolador prometido, estamos no segundo estágio, estamos estudando ainda, estamos procurando introjetar e perceber que nós precisamos edificar o reino de Deus, cada um edifica o seu, e que para isso exige mudança de hábitos, mudança de postura. E isso não é fácil, não é fácil. Ou nós já conseguimos, nesse segundo estágio, compreender essa mudança de hábitos, começar, como eu falei, pelas pedras menores, e já que isso normalmente, como para mim, trouxe muita felicidade, realmente me fez muito bem na minha vida, você aí agora fala assim, bom, então agora eu preciso levar isso para as outras pessoas. É a gratidão. É a gratidão por se sentir renovado, por se sentir agora com as respostas necessárias, com aquilo que você precisa para uma vida rumo à felicidade. Então, que ponto nós estamos? Isso é interessante. E está muito ligado a esse nosso capítulo Mediunidade Transviada. Vamos agradecer então a espiritualidade amiga, que muito antes de estarmos aqui, preparou para nos receber, possibilitando que possamos, através do fluido cósmico universal, o hausto divino do Criador, nos sintonizarmos, mantermos essa corrente de sintonia que vai possibilitar que todos nós, onde quer que nós estejamos ali mergulhados neste estudo, neste aprendizado. Guias e mentores individuais, guias e mentores do grupo, estarão nos intuindo, nos inspirando. Muitos irmãos em nossa casa, ou onde quer que nós estejamos, estarão conosco, nos acompanhando, também ali se esclarecendo, aproveitando do momento para um esclarecimento, e esse esclarecimento, além de auxiliá-los, auxiliará a nós mesmos, pois as perguntas que eles fazem entre si, os nossos próprios mentores muitas vezes nos colocam como inspiração para que nós possamos colocar no grupo. E assim, elucidar a ideia não só de nós aqui encarnados, mas de muitos irmãos desencarnados que nos acompanham. Agradecidos, então, a toda essa equipe espiritual, a Deus e a Jesus, que sempre está presente conosco, gostaria de dar por iniciados os trabalhos de estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, com apoio da obra do nosso irmão Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, uma prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. A todos que eu não tinha visto antes ainda, meu boa noite. Sejam todos bem-vindos. Gosto de lembrar que o curso se faz com a presença de todos. Interrompam quando quiser. Marco Antônio hoje é o nosso facilitador. E apenas para ficar na gravação, o texto base do que eu falei, você vai encontrar bases para aprofundamento. No próprio Livro dos Espíritos, a conclusão do número 5, e do livro A Gênese. É o último capítulo, que é o capítulo, me desculpa, mas esse eu não memorizei, né? Deixa eu dar uma aberturinha rápida. É o capítulo 23, Os Tempos São Chegados. Então, eu tirei a inicialização desses dois capítulos. Marco Antônio, todo seu. Que os bons espíritos possam nos inspirar. Obrigado, Edu. Boa noite a todos mais uma vez. Então, como o Edu já adiantou, vamos continuar hoje o capítulo 27, né? Vou compartilhar minha tela aqui. Share. Está todo mundo enxergando? Ok, Marco. Ok. Está visível, só abrir a tela agora um pouquinho mais. Está no máximo já. Está no máximo aqui para mim. Eu acho. Não, mas está assim.
A semana passada, nós havíamos parado nessa tela, não é isso? Se eu me recordo, foi aí, no que a gente discutiu o que era uma vampirização recíproca, né? Que a gente estava vendo lá. Eu vou voltar até um slide antes aqui, se eu consigo voltar aqui. Mais um aqui, que é para dar... A gente começou com esse slide, falando da vampirização entre os médiuns que trabalhavam ali com aqueles espíritos que estavam se comunicando ali. Então, que um se aproveitava do outro, né? E nós terminamos, então, nessa tela aqui, com a explicação, né? A gente viu o que era esse fenômeno, né, denominado vampirismo. E aí agora a gente vai voltar ao texto do livro. Então, dado toda essa narrativa lá do vampirismo, André Luiz, ainda descontente com aquilo, assustado com aquilo que estava vendo, né? Ele pergunta, mas prosseguirão assim, indefinitivamente? Perguntei. Aí Aulus explica para ele, né? André, a sua dúvida está fora de propósito. Você possui bastante experiência para saber que a dor é o grande ministro da justiça divina. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. E aqui, olha, interessante. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra a dor pela retaguarda. Ou seja, não adianta a gente querer fugir, tirar da frente as nossas batalhas, as nossas, como que eu posso dizer, aquilo que a gente tem que enfrentar, porque se a gente não enfrentar, se a gente não encarar de frente as nossas lições, se a gente não encarar de frente as nossas provas, a gente vai receber de qualquer forma, a gente vai ter que enfrentá-la de qualquer forma. O espírito pode confiar-se à inação, mobilizando delituosamente a vontade. Contudo, lá vem um dia a tormenta, compelindo-o a agir-se e a mover-se, para entender o impositivo do progresso com mais segurança. Não adianta fugir da eternidade, porque o tempo benfeitor do trabalho também é o verdugo, é o algoz da inércia. Então, não adianta a gente cruzar os braços e deixar... Outro dia, o Edu até brincando, né? Não adianta vida leva eu, deixa a vida me levar, né? Se a gente não conduzir a nossa vida, e nesse tempo que nós temos, que pode estar ao nosso favor, ele também vai se tornar nosso algoz. Mas, na verdade, nós é que vamos tomar consciência que a gente tem que se mover, né? Nós é que vamos verificar que aquela inércia que a gente se mantém não faz sentido e a gente vai ter que correr atrás do nosso progresso, da nossa evolução. Se a gente não aproveitar, e lembrando que nós somos trabalhadores da última hora, né? Se a gente não aproveitar esse tempo que ainda nos resta, vai ser um tanto difícil, né? Vamos continuar aqui. Próximo slide. Hilário, como sempre curioso também, né, que refletia silencioso, juntou-se a nós e inquiriu preocupado. Por que se entregam nossos irmãos a semelhante práticas de menor esforço? Lembra lá que eles estavam fazendo aquelas perguntas, tudo de cunho material, estavam preocupados com coisas que não eram realmente aquilo que os levaria ao progresso, aquilo que realmente lhes traria uma moral mais elevada, e sim com coisas materiais. Era o emprego, o dinheiro que estava parado, o casamento, né? Então, continuando, há tantas lições de aprimoramento espiritual, há tantos apelos à dignificação da mediunidade nas linhas doutrinárias do Espiritismo.
Por que o desequilíbrio? E aí tá, a gente tem à nossa disposição toda a obra de Kardec, né? O livro que nos ilumina, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, ou seja, toda a obra de Kardec, tudo aquilo que veio depois, todos os livros de apoio. Mas ali eles não estavam preocupados com isso, não. Em absoluto. E aqui vem uma coisa bem interessante que é bom nós prestarmos atenção. E aí responde lá, Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina dos espíritos. Presenciamos fenômenos mediúnicos, manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior por onde passam, dignas, por isso mesmo, de nossa piedade. E não ignoramos que o fenômeno mediúnico são peculiares a todos os santuários e todas as criaturas. Lembrando, todos nós somos médiuns, independente de acreditarmos até ou não. Todas as religiões têm ali, são, de alguma forma, têm seus médiuns trabalhando, têm seus médiuns atuando. E a mediunidade não é prerrogativa, não é, só da doutrina espírita. E muitas vezes, e é isso que nós estamos vendo aqui, essa mediunidade, ela é usada de maneira errônea, de maneira a não para a elevação, de maneira não que dá dignidade ao homem, né? Então, por isso que ela é digna de nossa piedade. E aqui uma outra coisa muito importante, Martins Peralva. E isso nós discutimos, a gente chegou a discutir a semana passada nos nossos comentários. Embora não tenha o Espiritismo nenhuma responsabilidade pela prática mediúnica que se realiza com a ausência de Jesus, a leitura e a meditação de tal capítulo não deixam de causar dolorosa impressão aos que abraçam o Espiritismo e nele identificam-se, né? E nele identificam unicamente um meio de servir à humanidade sem a preocupação de recompensas. Então, aqui, Martins Peralva, ele mostra aqui aquela dor, né, que tudo que acontece nesse meio é dito, dado a culpa ao Espiritismo, né? E o Espiritismo não é nada disso. O Espiritismo, segundo o Peralva, e nós já sabemos, é um corpo de doutrina, de elevado teor espiritual, ou seja, é uma doutrina que tem um caminho, que tem um segmento consubstanciado, normas e diretrizes superiores que visam primordialmente a elevação do ser humano. Mediunidade é um dom que possibilita a criatura humana de qualquer religião veicular o pensamento e as ideias dos espíritos. Espírita é, pois, aquele que estuda, aceita e pratica com fidelidade os salutares princípios doutrinários, erigidos por edificantes momentos tendentes a operar com o tempo a renovação do espírito humano, a evolução do espírito humano, a elevação, a moral, né, do espírito humano. Então, isso aqui é uma coisa que a gente deveria e a gente tem que se preocupar muito com isso, né, de tentar mostrar àqueles que enquadram o espiritismo em qualquer atividade onde haja uma mediunidade, que não é verdade isso. A doutrina do espírito, ela tem
normas e diretrizes superiores que foram ditas pelos espíritos e que têm por finalidade, né, a renovação do espírito humano, a elevação, o progresso do espírito humano. Médium tanto pode ser o espírita, como o católico, o protestante e mesmo o ateu ou materialista. Da nossa literatura clássica, bem assim de compreendidos subsidiários, contam apontamentos específicos sobre a mediunidade e a sua prática, evidenciando-se em todos esses apontamentos a orientação para que os médiuns desenvolvam e cultivem as suas faculdades, tendo em vista o progresso geral. A doutrina espírita encara o medianismo como um meio que se serve Deus para auxiliar a humanidade em seu esforço evolutivo. Os centros espíritas, de modo geral, tomam a si o encargo de orientar, em bases cristãs, o desenvolvimento mediúnico. Não convidam ninguém, não abrem as suas portas a todos que lhe buscam o amparo e na hora precisa. Mas abrem as suas portas, né, eu li errado aqui, a todos que buscam o amparo na hora que precisa. Então, a doutrina espírita, olha o que nós devemos fazer. Um meio que se serve Deus, né? Que o nosso Pai, Senhor, para auxiliar a humanidade em seus esforços. Então, os espíritos mais evoluídos estão aí a serviço do Criador para nos orientar e para que nós façamos isso com um objetivo, que é o auxílio à humanidade e a evolução. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, levanta a mão aí, pode perguntar, tá? O Espiritismo, como doutrina codificada, estabeleceu normas para o exercício da mediunidade. Toda prática mediúnica que foge de tais normas não podem nem devem receber a denominação de prática espírita. A mediunidade que se orienta pelo Espiritismo é simples, como disse o Edu agora há pouco, sem ritual de qualquer espécie. Sua finalidade é exclusivamente o bem e a elevação espiritual dos homens. Ou seja, não temos aí outra situação que não seja a elevação espiritual do homem. Consultar e explorar os espíritos sobre assuntos materiais é prática que a doutrina espírita não defende. Que se deem a tais práticas a denominação que mais agrade os seus apreciadores, menos a de prática espírita. Rosileine, eu sei que você está com a mão levantada, você quer por alguma... Oi, boa noite. Marcos, é só uma dúvida mesmo. A gente sempre ouviu falar que a mediunidade é uma faculdade e não um dom. E ali no texto, eu acho que está do Peralva, estava escrito que é um dom. Eu sei que isso não é irrelevante, mas é que a gente sempre ouviu falar que ela é uma faculdade, né? Que não é um dom. E aí, é um dom? É uma faculdade? O que é? A mediunidade, eu entendo que ele está pondo aqui no texto como um dom. Deixa eu até... Acho que está na página anterior, não é isso? É. Deixa eu ver aqui. Eu não sei onde está a Rose agora. Mas eu entendo aqui o que ele está dizendo. Todos nós somos médiuns, por isso que você está dizendo que não é um dom, correto? Sim. Mas eu acho que o que ele está dizendo aqui é que quando você tem uma mediunidade mais ostensiva e você trabalha com ela e que você se propõe
a se desenvolver com ela e a utilizar dela para a finalidade que a gente está levando aqui, que é a elevação espiritual do homem, ela passa a ser um dom também, o dom que você tem de ajudar. Eu encaro como isso, tá? Se alguém tiver outra resposta que possa me ajudar, Edu, Roberto, se vocês, Samuel, se tiverem alguma outra explicação. Bom, qualquer um pode participar, a participação é de todos. Uhum. Olha, normalmente, algumas pessoas utilizam a palavra como uma faculdade mediúnica. Eu não costumo utilizar esse termo, eu prefiro utilizar o próprio termo que o Martins Peralva utiliza, o dom, é um dom. Porque o dom dá um sentido de que é algo inato, é algo que você traz consigo. E a mediunidade, quem é médium é o espírito. O corpo físico é apenas um veículo de manifestação da mediunidade. E, às vezes, pode acontecer, isso não vou dizer para você que nunca acontece, mas pode acontecer, do espírito ter desenvolvido no mundo espiritual ou em encarnações anteriores mediunidade. Todos nós somos mais ou menos médios. Alguns mais ostensivos, outros menos ostensivos. E pode ser que agora, nessa encarnação, o seu veículo físico, a pedido dele mesmo, que nós fazemos muitas escolhas no nosso projeto reencarnatório, a gente pode ter pedido que o corpo físico não manifestasse uma mediunidade ostensiva. Outras pessoas, elas já vêm com o seu aparelho físico já com condições dessa mediunidade ostensiva ali ser expressa, mas a pessoa aqui, quando encarnada, ela decide não utilizar essa mediunidade e, às vezes, ela pode até sofrer algumas consequências, né, pelo próprio aparelho, pelo próprio corpo físico, pelo próprio vaso que ela utiliza nesse momento, ter ali essas possibilidades, às vezes, bastante abertas, bastante ostensivas, né? E, às vezes, ela não deseja, mas a ostensividade do aparelho e do próprio conteúdo pode fazer com que o médium, como nós estudamos em muitos casos nesse livro, né, os médiums ali tivessem a sua mediunidade ostensiva descontrolada, totalmente descontrolada. Portanto, para mim, a palavra mais assim que eu gosto de utilizar seria o aspecto de um dom. Dom porque é algo inato. Algo que vem com você, é teu. Né? O que é uma coisa inata? É algo que você traz consigo. Posso utilizar faculdade mediúnica? Posso. Eu acho que o termo faculdade mediúnica, acho, né? Palavra feia, né? A gente espírita, a gente deveria pensar, né? Mas o que eu posso dizer, né? Eu penso, né, que quando você usa termo faculdade mediúnica, você pode estar trabalhando vamos dizer, por um prisma de cada uma das faculdades, e não da mediunidade como um todo. Por exemplo, a faculdade da clarividência. Bom, eu vou só estudar a clarividência. A faculdade da vidência. Eu vou estudar só a vidência. A vidência, por exemplo, ela é uma faculdade anímica. A faculdade da psicofonia. Então, a psicofonia pode ser mediúnica, pode ser também uma faculdade consciente ou inconsciente. Então, quando eu vou estudar, vamos dizer assim, potenciais da mediunidade como um todo, eu acho que o termo faculdade fica bem interessante, porque eu vou trabalhar com elas separadas. Agora, quando eu vou falar da mediunidade como um todo, que é o caso do Martins Peralva utilizou ali, ele, como sendo um dom, ele te dá uma ideia mais de algo inato, que você traz consigo, e ele não está especificando, olha, eu não estou dizendo que a gente não deve utilizar a faculdade da vidência de maneira errada, para fazer, por exemplo, leitura de cartas, tarô, ou algo possível desse jeito, ou a faculdade da clarividência, ou a faculdade da psicofonia. Ele não está trabalhando com um aspecto pontual da mediunidade, com uma mediunidade dentro de um todo. Mas ele está falando do médium, da mediunidade como um todo completo.
por isso que eu acho que, penso, que ele ter utilizado a palavra dom ali, ela esboça mais o conteúdo, o campo todo. E se ele estivesse falando apenas de uma faculdade, como, por exemplo, eles estavam falando da faculdade, e que André Luiz observou, foi a faculdade que eles estavam utilizando ali da psicofonia. Eles estavam ali conversando com os espíritos através de um médium que tem a faculdade da psicofonia. Mas o que o ponto nevrálgico do nosso estudo, e do Martins Peralva, ele não trabalhou especificamente só com a psicofonia. Mas ele falou, olha, a mediunidade num campo geral, ou seja, qualquer que seja a mediunidade, ela deve ser apoiada na mediunidade com Jesus. E aí, falar faculdade nesse ponto não me parece ser muito certo. Eu acho que aí seria usar a palavra dom, porque ela é algo inato que você traz, e ela pode se expressar por diversas faculdades. Eu não sei se eu consegui mais ou menos esclarecer ou se ficou mais confuso. Seja objetiva. Não, confundiu mais ainda. A gente procura, quem sabe, dar um pouco mais de ideia. Não, tá bom. É que a gente sempre ouviu falar que a mediunidade não é um dom, é uma faculdade. Isso eu sempre escutei. Aí quando eu li ali, eu falei, epa, e o que está acontecendo? Será que atualizou o texto e eu não estou sabendo? Mas tá bom, é isso mesmo. Eu acredito que seja isso mesmo também. É mais para a gente também esmiuçar todos esses aprendizados, né? É assim que a gente vai aprendendo, perguntando mesmo. Obrigada, viu? A todos. Obrigado, Edu. Obrigado, pode Rose. trazer mais alguma coisa. Samuel, por favor. Se alguém tiver alguma coisa... Pergunta 382 do livro Consolador define como atributo do espírito. E o sinônimo de atributo é dom, é faculdade, entendeu? Não está sendo tudo esclarecido. A gente está falando da mesma coisa, né? Falando a mesma coisa. Lá no livro Consolador fala que é um atributo do espírito. Aí você procura o sinônimo de atributo. É dom, faculdade, essas coisas. Então, nós estamos falando tudo sinônimos. Está vendo como é importante? A própria doutrina tem dentro do seu corpo, né, perguntas, né, que foram colocadas, né, e que possivelmente, Rosilene, se essa pergunta foi colocada no livro Consolador, é que provavelmente isso já lá no passado já gerou problemas. E aí vamos fazer o seguinte, vamos colocar para Emmanuel a pergunta, né, para que ele possa trazer um pouco mais de luz a esse ponto, né? Então, o livro Consolador, realmente, ele se preza muito nesse aspecto. Muito bem lembrado, Samuel, de trazer esse livro. Esse livro é importantíssimo, porque dentro da doutrina sempre há esses pontos de divergência. Não, porque um falou que é dom, o outro falou que é faculdade, o outro falou que é um atributo. Então, colocar uma pergunta desse porte para o Espírito Emmanuel e ele trazer olha, não vou nem falar que é dom, nem vou falar que é faculdade, é um atributo. E aí você vai lá no nosso irmão que nos traz o dicionário, né, que nos traz um pouco mais de luz, né? Aí ele falou, olha, tudo só é sinônimo. E depende muito do uso. Você vê que eu fiz um uso, né? Quando eu vou falar de uma parte específica, eu uso faculdade mediúnica da psicofonia, da psicografia. Mas quando eu vou falar de um geral todo, eu costumo usar dom. Mas todo poderia usar atributo para os dois casos. Eu aprendi mais uma. É um atributo, o outro também é um atributo. Quer dizer, é a questão mesmo da construção aí da linguagem mesmo. Ainda bem que a gente tem o livro Consolador e o povo de Pato de Minas para ajudar, hein? É verdade. Salvou a gente. Hoje trouxeram o Samuel para nós. Vamos. Resolveu, Rose? Respondeu? Obrigado, Edu. Obrigado, Samuel. Vamos continuar aqui. Então, retornando ao livro, quanto à preferência de nossos amigos pela convivência com os desencarnados, ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida física,
incapazes ainda de mais ampla visão das realidades do espírito, isso é compreensível na Terra. Então, ele está continuando a explicação aqui, explicando o que está acontecendo ali, e falando que nós estamos ainda num planeta de provas e expiação, né, que isso ainda acontece aqui na Terra e é compreensível. É sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais, porque servir ao lado de superiores exige boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. Acho que vontade a gente sempre tem, disciplina nem tanto. Correção de proceder, mudanças de hábitos, esse acho que é o mais difícil que as pessoas que normalmente a gente encara, né? Como é difícil mudar nossos hábitos. E aos poucos que a gente vai conseguindo, a gente vai treinando, mudar os hábitos, e a gente consegue, que nem eu sempre falo lá nas aulas que a gente tem também, né? Tudo é uma questão de treino. Mas a gente tem que se servir de bons vizinhos, que a gente vai ver aqui, para tentar seguir o exemplo. E ter disciplina, essa correção de proceder, de mudar os hábitos, é uma coisa muito importante para nós. Continuando. Sabemos que a morte não é um milagre, né? Cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procura para si. Ora, o homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lisonjeiam as paixões, estimulando os apetites, de vez que todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evoluídos, que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem. A gente decide aqui para onde a gente quer ir, né? Os nossos atos, a nossa maneira de levar a vida, de viver aqui, a gente escolhe para depois do desencarne com quem que a gente vai estar, né? Ora, o homem vulgar sente mais à solta junto com as entidades que lhe lisonjeiam as paixões, né? Junto com aquilo que você tem de orgulho, de apego. E a gente tem que, na verdade, tentar nos cercarmos e observar e aprender, educarmos com aqueles que já são mais evoluídos, que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem. E não só dos espíritos, mas também das pessoas com quem nós nos cercamos, das pessoas com quem nós convivemos. Tá? Sem julgar ninguém, mas aqueles que a gente vê que ainda não tem uma moral tão elevada, a gente tem que tentar ser exemplo deles e não juntarmos a eles e fazermos a mesma coisa. E os espíritos, e com a espiritualidade, a mesma coisa. Aqui a gente pode escolher, né, em caminho de luz ou ficar com aqueles mais trevosos. E aí Hilário continua, né? Mas será isso um abuso do homem encarnado? Não será crime parasitar os desencarnados na condição inferior? Indagou Hilário, né? Se a gente lembrar lá da aula anterior, os médiuns e o dirigente, aqueles que estão ali naquela sessão, estão ali também parasitando, né? Também influenciando aqueles espíritos que ainda estão em condições muito elevadas. Lembra que nós vimos lá no capítulo anterior que eles também se acham que estão ajudando, eles também se iludem com isso,
então, aquela vampirização, né, que era dos dois lados. E Aulus continua a explicação, isso não padece dúvida, confirmou o instrutor. E esse delito ficará impune. Aulus fixou leve expressão de bom humor e respondeu: não se preocupem demasiado. Quando o erro procede da ignorância bem-intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento, justo no espaço e no tempo, porquanto a genuína caridade, sobre qualquer título, é sempre venerável. Entretanto, se o abuso é deliberado, não faltará corrigenda. Aqui a gente vê a bondade, né, do nosso Pai eterno, a bondade de Deus. No caso que nós estamos relatando ali, que foi o que eu falei agora há pouco, os espíritos ali estão sendo também enganados, estão sendo abusados. E aqui está falando que se estão tentando ajudar, mesmo não sabendo, e a mesma coisa acontece com os médiums, que às vezes estão fazendo errado e não sabem que estão fazendo errado, com aquelas pessoas que estão procurando a casa, mas também não sabem que estão fazendo errado. Tem sempre ali um atenuante. Tá? Isso a gente acabou discutindo na aula passada também, lá depois que acabou a leitura que a gente estava discutindo. Assim. Então, assim, Deus é maravilhoso, né? E a lei prevê sempre recurso indispensável ao esclarecimento do espaço-tempo, porquanto a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável. Então, ela está sempre levando em conta isso. Entretanto, agora se já tem conhecimento, se já está esclarecido e continua fazendo, aí a carga é mais pesada, né? Aí vai ter que resgatar isso de uma maneira talvez mais pesada. E aí vem Martins Peralva de novo, nosso apoiador nesse livro. A exploração dos espíritos não suficiente esclarecido, além de constituir atividade degradante e antifraterna, representa lastimável abuso pelo qual os responsáveis responderão oportunamente, seja na presente encarnação, como vítima de terríveis obsessões, porque esses espíritos podem virar obsessores deles, ou de alguma forma trazer alguns espíritos que serão obsessores, seja no espaço ou no porvir, no futuro, em futuras reencarnações. De modo geral, os que agem levianamente com os espíritos, escravizando-os aos seus caprichos, sofrerão o assédio, transformando-se em criaturas obsidiadas, ou então serão compelidos a defrontar-se com tais espíritos após a desencarnação, ou a recebê-los em futuras encarnações como filhos, a fim de lhes darem no porvir aquilo que agora eles negam: orientação, amor e respeito. Essa é a famosa lei da ação e reação, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. De uma certa forma, tudo que a gente faz, a gente vai ter que resgatar. Ele está dizendo aqui que se não se acertarem agora, enquanto há tempo, com certeza, no futuro vão ter que se acertarem e virão como pais, como os filhos, como os irmãos, como os amigos, que vão ter que se ajudar nessa encarnação, né, na futura encarnação, para que eles possam resgatar todo o mal que provavelmente tenham feito, né? E Martins Peralva ainda continua, aqui a gente está retornando ao livro, depois... Retornando, vagueou o olhar sobre o diretor da Assembleia e sobre os medianeiros
que incorporavam os comunicantes, e acrescentou: Teotônio e Raimundo, tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles, e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados do que vampirizadores. Ele está observando ali que os espíritos que estão dando, estão comunicando ali, né, que estão dando através dos médiuns as orientações, eles estão sendo mais vampirizados do que vampirizadores, ou seja, nesse caso eles estão sendo mais enganados do que enganadores, né? Fascinados pelas requisições que Quintino, que é o dirigente do trabalho, e dos médios que lhes prestigiam a obra infeliz, segurando-lhes os passos como aprendizes no encalço dos mentores aos quais se devotam. Na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo se desencarnarem, o dirigente desse grupo e os instrumentos medianímicos que lhes copiam as atitudes, serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizam, a lhes reclamarem orientação e socorro. É aquilo que Martins Peralva já tinha dito para a gente. E muito provavelmente, mais tarde, no grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade Terrena, como familiares, né, nas condições de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, alcançaram pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam. Ou seja, a gente vai ter que encarnar de novo, né, que reencarnar de novo, com aqueles que a gente provavelmente escravizou, ou com aquele que a gente fez de alguma forma retardou a sua evolução, ou que não contribuiu para o bem, e a gente vai ter que voltar, provavelmente na mesma família, para a gente dar aquilo que eles pediram, né? que a gente deveria ter dado, que é compreensão, amor e carinho. Ante a nossa admiração silenciosa, o assistente concluiu: cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. É a lei de ação e reação, ou de causa e efeito. É uma lei divina, cósmica, que é ocasionada automaticamente pelos atos e pensamentos que praticamos. Olha aqui, pelos atos e pensamentos. Não é só por aquilo que a gente faz, pelos atos também, pelos pensamentos também. No caso presente, sem dúvida nenhuma, ela também indiciará sobre todos os envolvidos na prática mediúnica desvirtuada de seus nobres objetivos. Logo após, Aulus consintou-nos a partir. O ambiente não encorajava maiores estudos e já havíamos assimilado a lição que ali poderíamos receber. Então, nesse momento, Aulus, vamos embora, né? Fala para os dois lá, vamos já. Daqui, mais nada aqui vai nos servir de lição. Tudo que nós já aprendemos aqui é o suficiente, pelo menos para esse estudo que nós estamos tendo aqui, e que ele mesmo lá atrás, que é um estudo curto, não é um estudo ainda prolongado, é um estudo inicial. Dando continuidade aqui. Portanto, o que é mediunidade transviada? Mais uma vez, eu sei que todo mundo já está lendo aí o que é, mas eu queria saber de vocês, antes de ler aqui, o que vocês acham que é a mediunidade transviada, a mediunidade sem Jesus? Alguém quer arriscar alguma coisa sem ler? Todo mundo já leu, né? Então, vamos lá. Martins Peralva, como livro de apoio, define mediunidade transviada como aquela que exerce, em função de interesses inferiores, a revelia, portanto, das salutares normas que o Espiritismo estabelece para o intercâmbio com os espíritos.
Na verdade, no livro de apoio, ele nem chama de mediunidade transviada, né? O capítulo no livro de apoio é mediunidade sem Jesus. Acrescenta ainda que a mediunidade transviada se reveste, pois, das seguintes características: consultas e exploração de espíritos ainda ignorantes sobre assuntos materiais, casamentos, negócios, empregos, etc. E isso acontece bastante. Quantos não procuram a nossa casa, inclusive, para tentar resolver negócios de ordem materiais, né? E muitas vezes se espantam, alguns se espantam, que ali não é o lugar para isso. A gente pode ajudá-lo nas orientações em que vai ajudar ele a resolver os problemas dele, trazendo a luz da caridade, a luz da doutrina espírita, que vai trazer mais base para que ele consiga enfrentar todos os problemas que ele tem, tanto os espirituais como materiais. E ele continua, uma das características: consultas e exploração de espíritos ainda ignorantes sobre assuntos espirituais inferiores, ação maléfica sobre a saúde e a vida do próximo, mediunidade sem Jesus. Esse B aqui é mais preocupante ainda, né? E me espanta ver, mas ainda existe lugares que aceitam esse tipo de pedido, que pessoas que vão lá e que pedem que seja que um outro irmão seja prejudicado em sua saúde ou em qualquer outra coisa. Isso não precisava nem falar que é mediunidade sem Jesus, né? É inconcebível ainda hoje acontecer esse tipo de coisa e ter gente que se propõe a fazer. Ainda nos alerta Martins Peralva: quem se dedicar a esse gênero de atividade mediúnica não ficará impune. Apesar da piedade dos elevados instrutores, a lei do reajuste funcionará inexoravelmente, determinando consequências dolorosas tais como perigos de possessão resultante da estreita finalidade magnética se estabelecerá entre os comparsas dessas atividades, médiuns, dirigente e espíritos. É aquilo que nós vimos no capítulo lá, quando falou que todos provavelmente vão nascer ali na mesma família e vão ter que se ajustarem. Encontro após a desencarnação em zonas inferiores com tais entidades, ou seja, em zonas inferiores, no umbral ou qualquer outra zona inferior, de repente, na desencarnação, quem pratica essa mediunidade vai para lá e vai encontrar esses espíritos dos quais ele abusava. Reencontro em futuras encarnações no círculo familiar, como pais e filhos, etc., né? Como amigos, ou seja, há muitos recursos de auxílio a grupos que funcionem na base da invigilância e do desapreço aos valores espirituais. Esse auxílio sincero e despretensioso deve efetivar-se através de uma colaboração amiga, na qual se evidencia o propósito sadio de elevar-lhes o pensamento e a ação edificante. Eis a opinião dos amigos espirituais, os meios pelos quais podemos ser úteis a tais agrupamentos. A gente achou importante por essa parte do livro do Martins Peralva, que nos faz refletir, está falando para a gente coisas que nós já sabemos, mas é bom nós fixarmos, que às vezes a gente ainda tropeça, né? Exertando-nos fraternalmente, através da conversação amiga, ao estudo evangélico e doutrinário, distribuindo livros, jornais, revistas e mensagens de teor educativo,
realizando palestras evangélicas e doutrinárias impregnadas de sincera fraternidade, estimulando-os amavelmente ao trabalho com Jesus. Divulgar a doutrina espírita. Né? É isso que os amigos espirituais pedem, para que a gente não só exerça, mas que também divulgue. A família espírita, isso Martins Peralva continua dizendo para a gente, a família espírita brasileira, muito numerosa na atualidade, pouco lê, ou melhor, nada estuda. É grave isso, né? Como seria desejável em face do notável desenvolvimento do espiritismo. Acreditamos que a intensificação do estudo das obras básicas ou clássicas, chamadas de literatura de Pedro Leopoldo, e de tantos livros publicados por esclarecidos companheiros, contribua sensivelmente para que agrupamentos mediúnicos desorganizados se ajustassem ao serviço superior à luz dos postulados doutrinários. Literatura de Pedro Leopoldo é porque era a cidade de Chico, onde Chico escrevia, né, onde Chico atuava. Então, por isso que ele chama aqui de literatura de Pedro Leopoldo. E o que ele está dizendo aqui, com a divulgação disso, a gente pode trazer esses irmãos que estão fora dessa mediunidade com Jesus a praticarem a mediunidade com Jesus. No que nós estamos estudando, nesse caso, a gente viu que mesmo ali, onde se praticava essa mediunidade sem Jesus, tinha ali um mentor, tinha ali um espírito de luz a ajudar, esperando qualquer brechinha para poder atuar, para ver se ali ele conseguia fazer com que as pessoas, ou que os espíritos, ou os médiuns, o dirigente ali, tomasse consciência de alguma coisa e tomasse uma decisão diferente daquela que estavam fazendo na hora ali, né? Época virá, estamos certos, de que os responsáveis por esses grupos sentirão a necessidade de convertê-los em legítimos grupos mediúnicos espíritas, funcionando com orientação segura e dentro das normas cristãs da codificação, cujo sentido de plena atualidade mais e mais se consolida na consciência dos espíritas de boa vontade. Aqui ele ainda fala, né, que com certeza isso vai acontecer, né, que virá, estamos certos, porque lembra que nós falamos do tempo? O tempo vai corrigir, vai cobrar de nós, de uma forma ou de outra, ele vai cobrar de todo mundo. Então, aqueles que ainda não estão lá, uma hora vão sentir o peso da responsabilidade e aí vão começar a tomar outras medidas e vão começar a trabalhar, né, como verdadeiros grupos mediúnicos espíritas, né? Opa, sumiu aqui. Leopoldo Cirne, lidador espírita dos primeiros tempos, transmitindo mensagem psicofônica em Pedro Leopoldo, adverte quanto à necessidade de retomarmos as fontes da codificação, a fim de que se preservem a pureza, a cristandade e o sentido superior da prática mediúnica. Quem é curioso e quiser saber quem foi Leopoldo Cirne, dá uma estudada. É muito interessante a história dele. Ele era um paraibano, se eu não me engano, e depois foi ao Rio de Janeiro e se tornou espírita. Em 1894, já no Rio de Janeiro. E ele foi um dos que lutaram ali, que tentaram convencer, e convenceram, né, o Dr. Bezerra de Menezes a assumir a presidência da FEB, lá no Rio de Janeiro. E depois, um pouco mais tarde, ele tornou-se vice-presidente
da federação lá no Rio de Janeiro, e lá em 1900, quando o Dr. Bezerra de Menezes desencarna, ele que assume a federação. E um dado que eu acho muito interessante dele, que em 1902 ele ele deu uma renovada nos estatutos da federação, lá na FEB, né, instituindo as obras de Kardec como obras básicas da federação, daquele instituto, e a partir daí as obras de Kardec, depois todas as de apoio, é que fazem parte dos estudos da Federação Mediúnica. Ele foi um dos também que instituiu, ou ele tentou até fazer isso, e não foi muito bem aceito, o Livro dos Médiuns como base dos médiuns, base para que os médiuns que trabalhassem naquela casa tivessem conhecimento da doutrina, porque até então eram médiuns, mas com pouca base doutrinária, com pouca base do Livro dos Espíritos. E ele lutou para que esse livro fosse a base dos estudos do médium lá, não muito bem entendido, porque eles também não, como até hoje muita gente não gosta de estudar, achava que estudar não era importante, né? E graças a Deus a gente está vendo, e cada vez mais as pessoas estão se conscientizando disso, que a base é fundamental para que a gente faça um trabalho mediúnico com segurança, um trabalho mediúnico realmente que a gente possa chamar de mediunidade com Jesus, né? Falemos fraternalmente da simplicidade de que se devem revestir os trabalhos mediúnicos. Ressaltemos o elevado sentido espiritual que se deve nortear no intercâmbio com desencarnados. Evidenciemos o imperativo de renovação moral decorrente do nosso convívio com as sombras amigas. Destaquemos o respeito que devemos aos emissários do plano espiritual, que nos partilham, fora do veículo físico, as experiências evolutivas, né? Então, temos que tratar com respeito e que nós possamos abrir nossa mente, nosso coração, para escutar e aprender com a espiritualidade de luz que vem até nós nos orientar, né? Salientemos o imperativo de ajudarmos com nossa amizade, e o nosso desinteresse, os que nos antecedem na grande viagem. Deixemos claro, afinal, que os espíritos menos esclarecidos não são nossos escravos, mas sim irmãos empenhados na mesma luta redentora. Todos estamos aqui com o mesmo objetivo, com vista à redenção deles mesmos e a de todos nós. Colaboremos, em conclusão, os que se aperfeiçoam à mediunidade transviada, ao que se afeiçoam à mediunidade transviada, seja amanhã, sobre as bênçãos do Espiritismo, vanguardeiros da mediunidade com Jesus. Ou seja, devemos ali ajudar o que pudermos também, né? E vamos colaborar para que essas práticas sejam cada vez menos praticadas, né? Essa mediunidade sem Jesus seja cada vez menos praticada e que a gente possa divulgar cada vez mais a mediunidade com Jesus, que é a mediunidade que nos faz evoluir, que nos faz crescer dia a dia. E aqui termina, né? O capítulo. Eu agradeço a vocês a paciência e a colaboração de todos, que os Espíritos de Luz possam iluminar sempre, indicando o caminho que devemos seguir. O boa noite eu vou deixar para dar depois, tá? Vamos abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Por favor, sintam-se à vontade. Fala, Frantiano. Alô? Todo mundo está me ouvindo? Eu mexi aqui, eu não sabia se tinha voltado.
Bom, quem muda o tempo todo, agora eu vou falar alguma coisa, né? Pelo menos para constar aí. É o seguinte, capítulo interessantíssimo, né? Traz para nós muitas reflexões, principalmente a conscientização de que uma casa espírita sem estudo não existe, né? E sem estudos também os médiuns não têm a necessária formação, né? O quanto é importante estarem informados e estudarem, né? Como diz ali o Leopoldo Cirne, né? A literatura leopoldense, né? É muito importante nesse contexto aí, porque são aqueles livros que o Chico psicografou para nós, né? São 460 livros, né? Ou mais, né? Que são praticamente os nossos livros de estudo, os que nós estamos estudando agora aí, né? E de onde tiramos os exemplos, de onde tiramos as atitudes, né? Que tanto nos norteiam, né? Eu acho que é por aí. E também lembrar que o médium precisa estudar e bastante, viu? Porque está lá no texto lá também dizendo, né, que o médium sem o estudo, que a gente falou sobre a questão do que é o médium, né? O médium, ele é, na realidade, um instrumento, né? E se ele não estiver equipado com condições, ele não tem utilidade, né? Não tem utilidade nenhuma. Nenhum espírito vai querer falar através de um médium e não tem conhecimento nenhum, né? Então, o que o espírito vai poder fazer? Vai ter que redobrar o esforço dele para poder, às vezes, transmitir uma mensagem bem simples e que não seria o objetivo dele, né? Por isso que os médios precisam estudar bastante, estar bem informados, ter lá, como foi dito no texto aí, disciplina, né? Interesse em se modificar, né? Para que seja útil, na realidade, né? Porque não adianta você ter o dom da mediunidade se você não burilar isso aí, né? Se você não enfiar a cabeça dentro de informações que são necessárias para o trabalho, né? E é disso que os espíritos estão falando. E também o mais importante de tudo, que foi destacado agora, aí, por último, né? Que é o respeito às entidades que trabalham conosco, né? Sempre considerá-los, né? Porque eles estão ali trabalhando conosco o tempo todo, né? O tempo todo nos orientando, nos dando luz, nos dando, às vezes, muita energia para que possamos suportar as vicissitudes do trabalho, poder tocar em frente, né? Mesmo enfrentando obstáculos difíceis, né, no trabalho, mas resistindo e podendo fazer o trabalho. É isso que nos dá condições de sermos chamados de médiuns, né? Não é só o dom, não. É preciso trabalhar e muito. É trabalho, trabalho e trabalho, né? Como disse Emmanuel, né? É isso mesmo, obrigado pela participação. E lembrando aqui, lembrando por que a gente tem que estudar, por que a gente tem que aprender. O Edu deu no começo, ele falou dos profetas, né? E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 21, tem uma passagem lá que é Jeremias e os falsos profetas, onde a gente é alertado lá pelos conselhos do apóstolo João, né, para que não acreditemos em todos os espíritos, né, para que a gente experimente os espíritos para ver se eles são realmente de Deus. Porque a gente sabe que lá no mundo espiritual também tem muitos espíritos que querem se comprazem em iludir, no texto ainda fala lá que se comprazem em iludir, né, aqueles que não estão preparados. E os iludidos são quem? Né?
são os médiuns, que não tomam, né, que não tomaram ali, que não tomam as devidas providências, né, para que ocorra tudo bem, para que tenha uma proteção, para que sejam espíritos de luz. E, com certeza, se você não faz um bom preparo, se você não tem um conhecimento da doutrina, alguns espíritos que estão ali dando mensagens, até mensagens que você acha bonita, com palavras bonitas, mas no meio dela tem alguma coisa que você vai conseguir identificar que não é uma mensagem, né, digna de um espírito de luz, tem alguma coisa ali que não tá batendo. Então a gente tem que se instruir para não se deixar ser enganado também, né? Para que a gente não se torne falsos profetas, que nem o Edu disse lá no começo. Assim, depois que a gente tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá nesse capítulo, o 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jeremias e os falsos profetas. É bem interessante e diz muito daquilo que a gente está falando aqui, né? E quando a gente não se prepara, quando a gente não tem conhecimento, a gente pode estar sendo enganado. A gente tem que duvidar, né, dos espíritos. Ele fala, não acreditei, né, em todos os espíritos, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir. É assim que está lá no texto, ou mais ou menos isso, né? Então, é importante isso que você está falando, porque a gente tem realmente que ter conhecimento da doutrina. Acho que eu já falei demais hoje. Temos que levar em consideração, Marco, e aquilo que foi comentado sobre os profetas, e aquilo que foi falado sobre essas casas espíritas sem a mediunidade sem Jesus, né? Na realidade, não se reflete aqui no nosso meio, né? Nós somos casas organizadas, com médiuns orientados, disciplinados e com expositores experientes, né? E isso já é uma grande coisa, né? Faz uma grande diferença, né? Porque podemos caminhar com mais segurança. Não se esqueça lá do conselho lá, né? Em que devemos nos espelhar naqueles com mais experiência. Devemos nos ligar com essas pessoas, estar com essas pessoas, porque elas, através do exemplo, vão nos colocar num nível mais elevado, né? E o nível mais elevado é isso, é proporcionar o estudo sadio, a disciplina para o trabalho, né? E a prática controlada, né? E orientada, né? Segura, né? Que nos dá segurança. A casa espírita tem a sua segurança, né? Nós temos lá os espíritos protetores e o ambiente está controlado. Ali não entra qualquer espírito durante os trabalhos, né? Ali está tudo controlado justamente por causa do trabalho desses nossos mentores e desses nossos orientadores, né? Nossos expositores estão ali já atentos com a experiência necessária para nos dar a segurança, né? Olha só que diferença daquilo que nós vimos lá, né? Naquelas casas que foram mostradas lá no início do capítulo, né? Olha a diferença. Ali não tinha nada disso, né? Ali era como disse, uma casa de negócios, né? Então, temos o lado bom e o lado ruim do negócio colocado no mesmo momento, para a gente poder comparar e ter clareza, né? Fazer a distinção. Com certeza, Francisco. A gente tem que tomar cuidado sempre. Realmente a gente precisa aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo, né, do estudo. O Espiritismo, ele está na nossa, como a gente sempre fala, né, ele teve o seu momento inicial, o momento em que ele precisava chamar atenção. Ele teve um momento em que ali o estudo, ele ainda
era dificultoso exatamente pela ausência das obras, dessas obras não estarem difundidas, traduzidas e levadas ao alcance de todos. A gente precisa lembrar que antes da primeira tradução da Bíblia, que aconteceu ali com a tradução que foi feita ali, a Bíblia de King James, né, a 1611, antes daquela tradução nem se tinha tradução. Então, você não conseguia uma Bíblia. A mesma coisa aconteceu com a doutrina espírita, né? Por um bom tempo, era difícil de você encontrar nos centros as obras, até as obras de Kardec não eram comuns você encontrar sobre uma mesa. Poucas pessoas liam essas obras. Infelizmente, uma coisa que nosso irmão Martins Peralva falou em 1971, que foi a data da publicação do livro Estudando a Mediunidade, em que ele disse que os espíritos pouco leem, ou na maioria das vezes não estudam, é uma coisa que ainda, infelizmente, no século XXI, isso foi falado no século XX, no século XXI ainda é realidade. Nós temos dentro do corpo da doutrina, dos trabalhadores, poucos aqueles que leram o livro dos Espíritos e estudaram o livro dos Espíritos. Poucos os que leram o livro dos médiuns. Alguns, eu diria assim, uma boa parte, leem o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Agora, o livro Céu e Inferno são raros. E o livro A Gênese, nossa, esses mais raros, mais raros. E a gente percebe, principalmente, dentro do corpo espírita, pessoas que não leram a Gênese com bastante facilidade. Basta você assistir uma palestra do Haroldo, uma palestra do nosso irmão Arthur Valadares, uma palestra do nosso irmão Simão Pedro de Lima, em que ele trate algum assunto doutrinário, e você percebe no final o pessoal aplaudindo, como se estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez. E quase tudo é tirado do livro A Gênese. Quase tudo. É quase ipsis verbis. Se depois você lê o livro A Gênese, você vai ver que boa parte da palestra ela é ipsis verbis do livro A Gênese. Então, isso mostra que poucos leem a Gênese. Poucos leem. Muitas vezes eu vejo o pessoal se empolgando, né, com algo que está sendo, por exemplo, ventilado ali, das predições do Evangelho, ou os tempos são chegados. Essa é a palestra mais comum, né, gente? E o texto, o que o palestrante utiliza, é ipsis verbis o que está dentro da Gênese. E as pessoas, os espíritas, normalmente ouvem e aplaudem como se estivessem ouvindo pela primeira vez. E há uma literatura, uma literatura base, e todo mundo deveria, pelo menos, saber que ela existe, ou pelo menos já ter lido alguma vez. Mas a gente está caminhando, né, gente? A gente está caminhando. Eu reconheço. Eu mesmo sou uma pessoa que comecei no Espiritismo em 1993 e li a Gênese praticamente em 2004, 2005. Nossa, quer dizer que você demorou 10 anos dentro da doutrina para ler a Gênese? Sim. E de lá para cá, eu vou dizer para vocês que eu só faço, como eu li, eu memorizei algumas coisas, eu dou só pinceladas, mas reler, eu não consegui ainda arrumar um tempo para reler e estudar da maneira como deveria ser feito. Isso é uma prática comum com todos nós. Mas seria importante, eu acho que seria interessante, a todos aqueles que, eu preciso ler alguma coisa da doutrina espírita, eu gostaria de começar lendo alguma coisa. Bom, siga o roteiro. Comece pelo Livro dos Espíritos. Se você se interessa pela mediunidade, leia, aí não tem jeito, leia o Livro dos Médiuns. Estude o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. Obviamente que a gente utiliza ele em casa para fazer o Evangelho no lar. E normalmente a gente estuda, né, no Evangelho do lar. A gente lê um trechinho, fecha o livro, faz um comentário. Fazendo um comentário é fazer um estudo. Faz um estudo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro para ser estudado. Não ser estudado na sua raiz filosófica, do sentido das palavras, sentido verbalístico. É possível, sim, estudo de INEP. Mas se você está estudando na sua casa, faça como eu faço, por exemplo, que eu recomendo, eu acho importante isso, faça a aplicação do dia a dia. Eu acabei de ler aquele trecho, no que aquilo vai me ajudar no meu dia a dia,
nas minhas dificuldades, naquilo que o exemplo de Jesus pode edificar no meu momento, no momento do meu dia a dia, das minhas dificuldades. Que é para isso que o Evangelho serve. É para ajudar a gente mesmo, porque não é um acaso a abertura ali. É algo que normalmente é para você meditar, porque aquilo vai te ajudar. Outro seria o livro Céu e Inferno. O Céu e Inferno, que tem como segundo título a Justiça Divina. Bom, esse é um livro complicado. Ele é um livro complicado porque ele foi escrito num tempo, século XIX, em que a igreja tinha muita influência. Então, Kardec ele precisava, de certa maneira, ser sintético e muito condensado na sua afirmação. De certa maneira, que esse livro seria producente você ler ele, junto com outro livro de Emmanuel que se chama Justiça Divina. Esse livro de Emmanuel, Justiça Divina, sendo lido junto com o livro Céu e Inferno, ó, facinho. Você consegue compreender facinho aquilo que Kardec ali coloca de maneira, às vezes, um pouco sintética, usando um palavreado um pouco denso, e que ali Emmanuel abre e descortina isso de uma maneira simples. Então, é um livro bem interessante. E terminando, óbvio, terminar com qual? Terminar com a Gênesis, os milagres e as predições do Evangelho. Puxa vida, o Espiritismo diz que não há milagres, e realmente não há milagres. Se você acredita em milagres, fica difícil a gente caminhar para o próximo capítulo, que é o capítulo que vai trabalhar exatamente sobre o que a gente chama de materialização. A materialização, ela vai trabalhar dentro da cura, dentro de todas as outras áreas. Ela vai iniciar num processo de materialização que foi ali mais de prova da imortalidade da alma, e depois ela vai caminhar para um outro sentido, o sentido de nos fazer compreender aquilo que no tempo de Jesus era chamado de milagre. E, na verdade, nada mais era do que as leis naturais ali sendo colocadas em prática. E por isso o próprio Mestre nos disse, podeis fazer o que eu faço, e muito mais, e muito mais. A gente ainda tem bastante dificuldade para entender aquilo que ele fez. E a gente vai caminhar mais longe, bem mais longe, muito mais longe. Mas aquilo é importante a gente compreender. Capítulo 28, que a gente deve iniciar na próxima semana, materialização, ele é um capítulo muito extenso. Ele tem um capítulo, né, dentro do livro Nos Domínios da Mediunidade, 3 capítulos dentro do livro Estudando a Mediunidade, e um outro capítulo que antecede a todo esse estudo, que está lá no segundo livro da obra de André Luiz, que é o Missionários da Luz, que também se chama Materialização. Então, no tocante, são praticamente 80 páginas de estudo, e a gente, lógico, foi pesquisando um pouco aqui, um pouco ali, usou um pouco de um recurso de um recurso de outro, e eu vou depois, durante a semana, eu vou compartilhar as bases de estudo. Lê tudo, quem puder. Mas se eu não ler tudo? Eu procurei tirar o essencial de cada coisa. Mas, lógico, é o que eu sempre digo, não acredite em nada do que eu digo, tire as suas próprias conclusões. Vá lá, leia, se certifique. Formas de estudo. Hoje em dia, gente, não falta na internet recursos para a gente estudar. Mas tem coisas que são mais complicadas, dá mais trabalho. Sim. Existe um site na internet que se chama obrasoriginais.chicoxavier.ca. O que faz esse site? Ele está tentando recuperar as primeiras edições de todas as 433 obras que nós conhecemos de Francisco Cândido Xavier. São pessoas que têm essa primeira edição, guardaram em casa, e têm mandado para esse site, e esse site tem escaneado essas versões e tem colocado isso no ar. Por que é que a gente está fazendo isso? Por que é que está sendo feito isso? Infelizmente, existem, hoje já reconhecidas, 117 obras de Chico que têm adulterações bastante significativas. Por que acontecem essas adulterações? Muitas vezes por erro de gráfica, troca palavras,
E muitas vezes, palavras que foram utilizadas lá por Chico em 1941, 42, por exemplo, o livro Consolador é de 41, no meio da Segunda Guerra Mundial, o português utilizava-se de mesóclises, né? Hoje a gente nem usa mais mesóclises, né? Então, nessa tentativa de correção, às vezes desvirtua o texto. O texto simplesmente perde o sentido não é mais aquele. E aí, quando você volta no original, você fala, meu Deus, quem foi que fez essa tentativa de facilitar a linguagem, né? Porque destruiu o texto, né? E, infelizmente, isso ocorre bastante. 117 obras são que sabe-se que tem erros, assim, astronômicos, erros graves mesmo. Inclusive, dentro da própria obra Paulo Estevão, tem 2 capítulos que tem erros fundamentais. E quando você pega a obra, a primeira edição, você fala, nossa, realmente eu entendi de uma maneira diferente. E aqui na primeira edição está trazendo uma coisa mais sintética, mais séria. Então, esse é um site que tem nos ajudado nisso. O pessoal usa muito aquela Bíblia do Caminho, o Testamento, que eu também uso bastante, né? O Testamento, deixa eu pegar o nome certo, o Testamento Xaveriano, que é o que normalmente o pessoal usa, né? Fica tranquilo, tá, gente? Praticamente tudo ali já foi corrigido para a primeira edição. Basta ir até o rodapé, você vai ver ali texto extraído da primeira edição desse livro. Tudo que já foi corrigido tem esse adendo no final. E quando há correções muito severas, eles colocam em vermelho. Olha, releia porque esse texto tem problemas muito sérios. Então, realmente, esse ano, isso daí que começou mais ou menos meados de fevereiro do ano passado, ou seja, tem mais de um ano que isso está sendo feito, já bastante coisa já foi corrigida. Então, pelo menos alguns sites que são, vamos dizer assim, propícios para esse tipo de trabalho, principalmente esse que eu citei, que é a Bíblia do Caminho, o Testamento Xaveriano, que tem praticamente todas as obras do Chico, já, vamos dizer assim, 75% delas já está de acordo com a primeira edição. É um pouco mais complicado, com certeza o texto fica mais pesado, tem mesóclises. A gente está usando um livro, por exemplo, que é um dos domínios da mediunidade, e vocês veem, está cheio de mesóclises. Eu não tirei nenhuma, eu mantive do jeito que estava, eu mantive tudo ipsis verbis. Eu falei, eu não vou mexer com isso, porque se eu for mexer com isso, vou destruir a obra, né? Nós procuramos, então, manter as obras no original. Para o pessoal que é mais velho no CETREL, nosso irmão Dilermano foi um trabalhador que muito atuou lá no CETREL, principalmente no tempo do Melo. Ele também se preocupou bastante com o que nós estamos fazendo hoje. Ele, na época em que ele trabalhou lá com a gente, ele pediu que nós estudássemos nos grupos de estudo mediúnico, né? Desenvolvimento mediúnico, um livro chamado Centro Espírita, de José Herculano Pires. Lembrando que José Herculano Pires é a melhor régua que mediu Kardec, né? Isso segundo o próprio Emmanuel que disse isso. Então, foi e é um livro muito interessante, e traz também muito dos conceitos que nós estamos estudando agora. Quando nós terminamos esse estudo, ele nos propôs estudar um outro livro que chama-se Mediunidade, também de José Herculano Pires, e que tem muito a ver com o que nós estamos estudando atualmente nesse capítulo que nós terminamos, o capítulo 27, que é Mediunidade sem Jesus. Herculano Pires, nessa obra, trata muito do sincretismo religioso, trata muito das práticas mediúnicas eu vou usar uma palavra, parece pesada, mas é uma palavra séria, não ortodoxas, ou seja, que não seguem a ortodoxia da própria codificação espírita. Ou vamos trazer para os dias de hoje, tirar as palavras difíceis, né? Fazer mediunidade à moda da casa. E nosso irmão Dilermando, ele foi bem direto nesses trabalhos, na época dele. Então, o pessoal que é daquela época deve lembrar bastante disso, porque ele foi bem incisivo nessas colocações. Óbvio que a casa, naquele momento, ela vivia uma realidade um pouco diferente, porque nós servíamos a um médium que tinha um mandato mediúnico, que era o Melo, ele tinha um mandato mediúnico. Nós trabalhávamos auxiliando a que ele pudesse levar
conta ao trabalho, ao servir na mediunidade com Jesus, o mandato mediúnico que ele ali expressava, que ele trazia. E foi um momento da casa, um momento muito importante. Mas mesmo dentro deste momento, nós estudávamos. Nós tínhamos estudos. Hoje vivemos um momento um pouco diferente. Hoje já as práticas mediúnicas elas já partem mais para a mediunidade de efeitos inteligentes e de um estudo aprofundado para a compreensão e aplicação da mediunidade. E por isso mesmo, a gente está focando tanto nos estudos, tanto no aperfeiçoamento dos trabalhos e dos dirigentes, para que realmente a gente possa ter segurança, ter discernimento, ter todo o apoio, como o próprio Francesco disse, né? Para que a gente possa ter esse apoio, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos saber que, enquanto estamos ali dentro, é um ambiente preparado. Ele mesmo citou. Não entra ninguém. Vamos colocar aí entre aspas, desde que todos que estejam ali dentro, né, não estejam ali sintonizados com aqueles que estão lá fora e pedindo para eles, vem aqui. Então, existe segurança, mas um ponto desequilibrado pode gerar problemas, E por isso que a gente estuda, para que a gente possa nos conscientizar que todos ali somos importantes. Ninguém faz nada sozinho, é o grupo. E para que o grupo tenha positivo no seu trabalho, que realmente seja uma mediunidade com Jesus, precisa que todos estejam integrados, todos estejam ali sabendo por que estão ali, e principalmente, porque desejam estar ali. Que ninguém esteja ali, porque não. Quem sabe eu vou arrumar um lugarzinho bonito lá em nosso lar, quem sabe uma casinha na avenida principal. Não é legal. Você vai ocasionar desequilíbrio. Em todos aqueles que estão ali para a prática da caridade, para a prática do amor ao próximo, que estão ali porque desejam servir junto com Jesus. Então, esse é o que eu queria trazer para esse final, que eu acho importante, né? Que todos nós se conscientizemos que, para servir bem, precisa saber como se serve. É a mesma coisa para você trabalhar no trabalho que você faz, por exemplo, eu aqui, como, vamos dizer assim, na área técnica. Eu preciso estudar as placas, eu preciso estudar todos os equipamentos para que eu possa executar o meu serviço de uma qualidade boa e possa manter junto à clientela confiança naquilo que eu faço. Da mesma maneira, quem é contador, por exemplo, precisa estudar todas as leis. Muda a lei, muda isso, muda aquilo. Ele precisa estar em dia para que ele possa oferecer um bom trabalho para aquele que está contratando o trabalho dele. Da mesma maneira, nós, médiuns, nós precisamos estudar, nós precisamos compreender a mediunidade com Jesus, porque hoje nós somos, vamos dizer assim, eu vou usar um termo estranho, funcionários. Funcionários de quem? Daquele que nos contrata, Jesus Cristo. Nós trabalhamos junto com Jesus Cristo. Não há salariados, não há benefícios, mas, de certa maneira, nós servimos ao nosso mestre, que é Jesus Cristo. E por que não servir bem? E por que não aprender para que a gente possa servir com maestria, servir com qualidade, para que realmente os nossos trabalhos no centro sejam trabalhos com qualidade. Então, por isso todo esse esforço, por isso trazer todo esse arcabouço de informações e, principalmente, trabalhar nesses aspectos que hoje, na semana passada, a gente tanto focou. Mediunidade com Jesus. Sermos bons servidores. É o que eu gostaria de apresentar para esse final. E queria ouvir também um pouco mais, se alguém gostaria de colocar mais alguma coisa. Marco Antônio, se você deseja colocar mais alguma coisa importante que você julga, ou qualquer um de nós aqui, nós estamos construindo esse término. E fica o convite, tá, gente? O texto do próximo capítulo é longo, nós vamos gastar provavelmente 3 lives, mas vai ser um encerramento com chave de ouro. Realmente, esse capítulo 28 é fundamental, muito bom. Principalmente para a nossa casa, que é uma casa de cura. A gente vai compreender como é que funciona todo esse mecanismo. E eu não sugeri, por acaso, a leitura do livro A Gênese, né? Porque o segundo título é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, né?
Então, se a gente tiver uma ideia, como eu disse assim, melhor de ler esse livro, você já vai estar quase que ali preparado para o próximo capítulo, já está fundamentado. Fica aí mais fácil. Obrigado, gente. Mais alguém? Minha parte, tranquilo já também. Se mais alguém quiser colocar alguma coisa aí, a gente está aqui para ouvir. Ninguém? Então, quem se habilita a fazer o encerramento para nós? Ninguém levanta a mãozinha comigo. Sabia, Francesco, que você ia fazer? Eu ia sair. Ok, vamos lá. Graças te damos, Deus nosso Pai, que chegamos ao final de nossa tarefa de hoje, agradecendo porque conseguimos adquirir mais conhecimentos, mais orientações para a nossa caminhada e mais esclarecimentos nessa nossa jornada de aperfeiçoamento. Um dia chegaremos ao ponto em que não precisaremos mais voltar à classe de aprendizado, né? Então, esperando estarmos em paz e pensando em todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, ergamos uma prece pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos dê autorização para encerrar esses trabalhos desta noite, com a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus.